conforme a gente vai aprendendo a programar, os nossos códigos vão ficando cada vez mais extensos e complexos. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma maneira que a gente pode utilizar para deixar o nosso código mais organizado, para que ele não vire uma tripa longa e confusa. Então, pega seu café, puxa sua cadeira e não sai daí. Fala, AppDev! Aqui é o Celso Kitamura, eu sou desenvolvedor de skills para Alexa e nesse vídeo a gente vai ver o que é função em Python. A ideia básica de uma função é encapsular um código que poderá ser invocado ou chamado de qualquer outro trecho do programa. Falando desse jeito parece difícil? Pois então vamos tentar explicar de uma outra maneira, tá? Função é um pedaço de código. E esse pedaço de código faz alguma coisa específica. E pode ser chamado de qualquer parte do programa quantas vezes a gente quiser. Mas por que utilizar função em Python? A gente não utiliza função porque a gente gosta ou porque está na moda. Existem alguns bons motivos que nos levam à criação de funções dentro dos nossos códigos. Primeiro, clareza de código. Quando criamos uma função, a gente separa parte do código e assim a gente evita de fazer um linguição de código. E separados assim, a gente consegue entender melhor o que cada parte faz. Segundo motivo, reutilização. A gente sabe que o computador é ideal para fazer tarefas repetitivas. E dentro de um programa a gente sempre identifica trechos que se repetem durante a execução. Então, em vez de deixar esse código repetido, a gente pode separar esse pedacinho dentro de uma função. E assim chamar essa função quantas vezes a gente precisar. A gente poupa tempo e espaço dentro do software. E o terceiro motivo é a independência. Porque uma função é relativamente independente do código que a chamou. Bom, e como criar uma função em Python? Para criar uma função, é só utilizar a palavra def. Essa palavra indica que a gente está declarando uma função, informando ao interpretador que nesse ponto existe uma função. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Bom, a gente está aqui no slide, né? Então, começando aqui com o nome def, informando que eu estou declarando uma função nesse ponto do código, né? Depois a gente dá um nome para ela, que nesse caso aqui é o nome função. Em seguida, a gente informa a lista de parâmetros necessários para a função funcionar, que nesse caso aqui é o parâmetro 1, parâmetro 2 e etc, quantas forem necessárias, tá? E esses parâmetros devem ser listados entre parênteses, que nem está aqui, né? Parênteses aqui e aqui. Tá? E esses parâmetros eles são opcionais, né? Ou seja, a gente pode criar função que não precisa de nenhuma informação externa. Tá? Depois disso a gente informa aqui os dois pontos e aí o código da função, tá? Que pode ser qualquer coisa aí necessário para a função funcionar, né? Lembrando aqui da indentação, né, que para o Python é obrigatório. E finalmente a gente informa qual é a resposta da função com a palavra return. Então return aqui e o que ele vai devolver para quem chamou a função. Né? Vamos voltar aqui então. Bom, agora que a gente viu o que é uma função em Python, é melhor ver código funcionando para entender de vez, certo? Vamos imaginar que a gente precisa construir uma calculadora. A gente poderia separar o código da calculadora do código que faz as operações efetivamente. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Então a gente está aqui no nosso ambiente Python Online. Então vamos começar aqui a codificação. Primeira coisa é dizer para o Python que eu tenho uma função aqui, utilizando a palavra def. Eu vou dar um nome para essa função, função soma, e entre parênteses os parâmetros que eu preciso para essa função funcionar. Então, vou dar dois nomes aqui, primeiro e segundo, poderia ser qualquer outro nome, né? Depois disso, dois pontos para informar que eu estou começando aí o código da função. E agora o código da função propriamente dita, né? Essa função vai ser bem simples, eu só vou retornar então a soma do primeiro com o segundo, né? Retornando aí para quem me chamou a soma dos dois parâmetros que eu recebi aí, certo? Agora vamos fazer o código da calculadora. Eu vou criar duas variáveis aqui. Por acaso é o mesmo nome que está lá na função, tá? Mas poderia ser qualquer outro. Tá? Eu já vou transformar o que eu receber aqui
em número para eu poder fazer a soma depois ali dentro da função. Então eu vou pedir o primeiro número aqui. E agora eu vou pedir o segundo número. Legal? Depois que eu tiver os dois números na memória, os dois números que o usuário informou, eu vou fazer o que? Eu vou imprimir o resultado da soma dos dois, mas chamando a função que a gente criou, passando como parâmetro os dois valores que eu recolhi do usuário. Tá? Vamos ver esse cara funcionando? Só clicar em Run aqui, digite o primeiro número, 1, digite o segundo número, 2, resultado 3. Né? Então o que aconteceu ali? O print ali, eu chamei a função de soma, passando os dois valores que eu recolhi do usuário, e aí ele entrou no código da função, ele soma e retornou para mim um mais o outro, né? A adição dos dois números ali. Tá? Vamos voltar aqui então. E agora você deve estar pensando aí, poxa, mas não era mais fácil ter somado logo os dois números ali dentro do print, né? Dentro da impressão ali para o usuário? E a resposta é sim. Nesse exemplo, com certeza. Tá? Mas eu montei esse exemplo só para você ver o conceito de função funcionando. Né? Mas imagina aí um código mais complexo, ou algo que precisa ser feito da mesma forma em vários pontos do programa. Bom, mas imagina aí, então um sistema bancário, onde eu preciso fazer o cálculo do rendimento de todas as aplicações de todos os clientes diariamente. O cálculo é o mesmo, né? Só mudam as características aí de cada aplicação, como por exemplo o valor, data da aplicação, juros, etc. Né? Então, nada mais natural do que criar uma função para fazer toda essa calculeira. Né? Crio lá uma função, recebendo como parâmetros aí, sei lá, o valor, data da aplicação, etc. Dentro ele faz todo o cálculo e depois ele retorna o valor do rendimento do usuário. Bom, e hoje a gente viu o que é função em Python. As funções são pedaços de código com objetivo específico. Normalmente eles recebem informações, que são os parâmetros, e retornam uma resposta. E como o antigo chefe meu dizia, não entra porco e sai linguiça. As funções tornam possível decompor um programa complexo em várias subrotinas mais simples. Portanto, faça com que suas funções sejam pequenas, simples e concisas. Isso vai deixar seu código mais organizado, fácil de manter e entender. E por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre como aprender a programar, eu tenho um e-book chamado Como Aprender a Programar do Absoluto Zero, que está gratuito aí por tempo limitado, e o link para você baixar esse e-book está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Esse e-book ele não vai te ensinar a programar, mas ele vai te dar aí todas as dicas para você aprender a programar de um jeito rápido e profissional. Alexa, abra palavras finais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele e aproveite para se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser avisado quando um novo vídeo sair. Compartilhe esse vídeo. E é isso aí. Até a próxima!